De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, agora em 2019, mais de 10 mil pessoas podem ser diagnosticadas com leucemia no Brasil. É bem equilibrado o número entre homens e mulheres. A estimativa aí são cerca de 5.940 homens e 4.860 mulheres. Os dados são preocupantes, por isso o mês de fevereiro faz um alerta sobre a doença com o Fevereiro Laranja. E a UPF-TV, é claro, já entra também nesse movimento de alerta. A hematologista Moema Nenê Santos é a nossa convidada aqui no estúdio. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Eu que agradeço o convite, né, e poder estar esclarecendo um pouquinho sobre a leucemia, enfim. Pois é. A gente já quer começar o mês fazendo essa mobilização e esse alerta à população. Então eu queria lhe pedir para definir da forma mais simples possível o que é de fato a leucemia. Na realidade, a medula óssea, que a gente conhece vulgarmente por tutano do osso, é onde é produzida todas as células do nosso sangue, né? As células de defesa, que a gente conhece como glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que quando estão baixos a gente tem anemia, e as plaquetas que estão implicadas na coagulação. Na leucemia, essa medula está doente. Então, é uma proliferação desordenada de células doentes e daí vão prejudicar a produção das outras células sadias para exercer suas funções, enfim. Quais são os tipos de leucemia? A gente vê criança com leucemia, adulto com leucemia. Isso implica também em tipos diferentes da doença? Com certeza. As leucemias, a gente classifica elas pelo tipo celular, sejam ela mieloide ou linfóide, e a forma de crescimento, né, da célula, aguda e crônica. São completamente diferentes, desde os sintomas e desde da apresentação da doença. Obviamente, as agudas são muito mais severas que as crônicas. As agudas a gente vê mais em pessoas jovens, as crianças, o mais comum é a linfocítica aguda, e as crônicas a gente vê em pessoas mais maduras, geralmente. E muitas vezes as crônicas, o paciente nem se dá por conta que tem a doença, porque muitas das crônicas não têm uma sintomatologia muito importante e algumas são vistas em exames de sangue, feito uma rotina, né, de um check-up, de uma avaliação. Por isso, popularmente, a gente ouve algumas pessoas falando que tem leucemias mais graves e menos graves. Faz todo sentido depois de ouvir essa sua explicação. Agora, como pode alguém ter a própria leucemia e não ter percebido, acaba descobrindo num exame de sangue? Esse tipo, Thaís, é mais comum na crônica, né? É um tipo que a gente chama de linfocítica crônica. Por quê? Porque nas agudas a pessoa vai ter muito mais sintoma. Como altera, por exemplo, que eu comentei, a parte dos glóbulos vermelhos, o paciente pode apresentar anemia. Se alterar a parte dos glóbulos, que altera geralmente a parte dos glóbulos brancos, o paciente começa a ter infecções de repetição e da plaqueta, que é da coagulação, as pessoas têm petequias, que são aquelas manchinhas tipo picada de mosquito, hematomas pelo corpo ou sangramento, as mulheres menstruam bastante, né? Então, quer dizer assim, a apresentação, ela é muito importante na realidade, porque o paciente tem que, além de fazer exames, né, se olhar, se examinar e tudo, e quando tiver alguma alteração em relação a isso, com certeza é necessário fazer exame. Então, a apresentação, ela aguda é bem mais severa, a crônica realmente é mais branda, porque geralmente o crescimento dessa célula doente, ele é mais lento. Agora, a visita frequente ao médico, uma certa rotina de você fazer exames de sangue com uma certa frequência já são o suficiente num primeiro momento, para quem não tem sintomas, para diagnosticar que tem algo de errado aí. Isso é extremamente importante, porque diferente de outros cânceres, por exemplo, a leucemia não tem uma origem, uma causa adequada. A gente sabe que ela é mais comum quando a gente tem, na realidade, exposição, a gente tem uma região, né, de agricultores, a benzenos, a produtos, né? Mas na grande maioria das vezes a gente não tem um fator, né, de origem, que a gente chama de etiológico. Obviamente que alguns quadros infecciosos, algumas doenças genéticas são mais preponderantes e predispõem à doença, mas não necessariamente na grande maioria dos agudos, por exemplo, o paciente não tem nenhuma história e nenhum fator de risco importante. Doutora, só para a gente concluir, o tratamento evoluiu muito nos últimos tempos, como a medicina por completo. Não, hoje o tratamento da leucemia é extremamente variado, desde tratamentos quimioterapia, imunoterapia, transplante de medula em alguns casos, mas muitos, por exemplo, das crônicas, o tratamento é oral e em casa, né, domiciliar. Então, por isso que é importante não ter o medo, tirar, né, perder esse estigma da doença, do nome, né, leucemia, porque muitas vezes são doenças extremamente tratáveis e curáveis, né, e que o paciente pode ter ou de forma crônica,
conviver com ela e não morrer dela. Então isso é importante, as pessoas terem essa noção. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu acho que a gente já cumpre um pouco do nosso papel, levando a prevenção nesse mês que está só começando e que pede que as pessoas fiquem atentas a isso também. Muito obrigada, um bom fim de semana. Obrigada.